Deus pela vida do Otton. Gente, boa noite, a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, fica à vontade. Queria dizer que para mim é uma honra, mais uma vez. Você que não sabe, nós estivemos ontem aqui ministrando no evento de jovens, hoje de manhã também, no culto. Viemos ali de Resende, Rio de Janeiro, um longo caminho, um longo percurso, mas que Deus abençoe a todos que aqui vieram hoje para receber algo da parte, não minha, mas de Deus, e eu tenho certeza que Ele não vai deixar, não vai permitir que você saia daqui frustrado. Foque seu coração no altar, entenda o que é a palavra de Deus, a importância que ela tem, e eu tenho certeza que hoje será uma noite marcante na tua vida, divisora de águas para você, amém? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 7, por favor, se você quiser, puder e tiver um exemplar da Bíblia, capítulo 7, e nós estaremos lendo apenas o versículo de número 9, do capítulo 7 de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, no Velho Testamento, escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 7, apenas o versículo de número 9. Vocês já encontraram? Amém? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem. Pode voltar para a gente ler mais uma vez? Aos seus mandamentos. Isso. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Igreja, é compreensível, acho que é muito esclarecedor esse texto, essa passagem que nós lemos. Ela por si só já revela o que Deus deseja de nós e requer de nós enquanto servos dele. Perceba, quando Deus fala da ideia de amor e obediência, Ele não fala desconectando uma ideia da outra. Se você prestou atenção no que a gente leu, você vai ver que Deus, Ele requer dos seus servos, dos seus filhos, duas coisas simultaneamente. Sabe o que é simultâneo? Que tem que acontecer ao mesmo tempo. Deus, Ele galardoa, Ele abençoa pessoas que têm duas características para com Ele: pessoas que o amam e obedecem os seus mandamentos. Percebe que para Deus, preste atenção, para Deus não tem como fazer uma coisa e não fazer outra, e não tem como fazer outra coisa sem não fazer a primeira. Obediência e amor a Deus andam de mãos dadas. Você só pode demonstrar na prática o seu amor a Deus quando você obedece os seus mandamentos. E você só obedece os seus mandamentos quando você, antes disso, ama a Deus. Quer ver como é prejudicial quando você não obedece as duas coisas? Vamos dar um exemplo. Quando você obedece sem amar, você vira apenas um ativista. Você faz, mas não sabe por que está fazendo. Você fala, mas não sabe por que está falando. Você vai, mas não sabe por que está indo. Você obedece, mas você não ama a Deus. Segundo exemplo, quando você ama e não obedece, você vira um aventureiro. Você acha que a ideia do amor com Deus é socrática. Eu posso dizer que o amo sem obedecer seus mandamentos, o que não existe. Quem compreendeu isso aqui diz amém. Então não tem como você ser parcialmente um servo ou filho de Deus. Você só pode ser integralmente um servo e filho de Deus. E para ser integralmente um servo e um filho de Deus, você tem que ter na sua sistemática cristã duas ideias: obediência e amor. Amor e obediência. Repita comigo: amor. Repita comigo: obediência. Então Deus, Ele vai colocar as coisas no mesmo nível. Quando nós estamos falando de Deuteronômio, é interessante, é importante, é crucial, eu digo, a gente lembrar qual que é a ideia desse livro. O livro de Deuteronômio, ele é parcialmente escrito por Moisés. E eu vou dizer por que parcialmente. Porque no final do livro de Deuteronômio, tem a narrativa da morte de Moisés. Como que Moisés narrou sua própria morte?
Então, possivelmente, outra pessoa, talvez Josué, tenha escrito o final do livro de Deuteronômio. O grande objetivo do livro de Deuteronômio é relembrar o povo de Israel, relembrar uma nova geração que estava crescendo acerca do conteúdo histórico, legislativo, mosaico que o povo tinha vivido. Vou simplificar. O povo tinha saído do deserto, só que a galera que saiu do deserto estava viva ainda? Não, a não ser Josué, a não ser Caleb. Essa geração nova precisava de uma consciência histórica do que o seu povo viveu, porque sem consciência histórica não há rigidez de fé. Por quê? Porque olhando para trás e sabendo que Deus foi fiel, eu posso olhar para o presente e falar que Ele vai ser fiel no meu presente. Olhando para a geração que passou e vendo a mão de Deus sobre ela, eu posso dizer que a mão de Deus permanece sobre a minha geração da mesma forma que estava sobre a geração passada. Isso é olhar para o passado não por fim de saudosismo, aquela coisa, não. É olhar para o passado e falar, caramba, o meu Deus não é imutável, o meu Deus é imutável. Se no passado Ele fez, no presente Ele pode fazer. Se no passado Ele falou, no presente Ele pode falar. Se no passado Ele operou, no presente Ele pode operar. Se no passado Ele livrou o povo, no presente Ele pode livrar o povo. Essa ideia é simplesmente para ressaltar que o nosso Deus, assim como era o Deus dos membros dessa igreja há 30 anos atrás, continua sendo o mesmo Deus que dá a provisão, que abençoa, que liberta, que cura, que batiza, que transforma. O modo como nós saímos da nossa casa e vimos para a igreja mudou. O modo como nós assistimos os cultos mudou. O modo como nós nos vestimos dentro da igreja mudou, mas o nosso Deus não. O poder de Deus não passou por nenhum tipo de alteração. Agora posso te alertar, assim como o poder de Deus não mudou, aquilo que Ele requer da gente também não mudou. Você está entendendo? O poder de Deus e a exigência divina para com a sua criação continua a mesma. Ou seja, eu não posso criar um método simplificado, facilitado para chegar naquilo ao qual eu só posso chegar obedecendo mandamentos. Eu não posso criar atalhos, criar caminhos, criar circunstâncias. O caminho ainda é o mesmo, obedecer e cumprir princípio. O caminho ainda é o mesmo, plantar e colher. O caminho ainda é o mesmo, andar no caminho certo. O caminho ainda é o mesmo, obedecer a Deus e o amá-lo. Eu não posso criar nada além disso, porque isso é simples e deve ser seguido. Agora entendam, quando Deuteronômio é escrito para relembrar uma geração acerca de um dado histórico. Deus havia libertado o povo lá atrás, e agora o povo estava onde, gente? Na porta da terra prometida, porta entre aspas, mas estava na entrada da terra prometida. Estando na iminência de entrar na terra prometida, Deus então vai inspirar Moisés a escrever todas essas coisas que fariam com que o povo relembrasse quem Deus era, o poder que Ele tinha, a capacidade que estava nas mãos dele para continuar ajudando o povo. Então, quando eu leio Deuteronômio, eu falo, uau, Deus fez questão de Moisés passar limpo. Deus fez questão de Moisés fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Deus fez questão de Moisés copiar aquilo que já havia sido estabelecido para relembrar uma nova geração acerca do que Ele requeria do povo. Deus nessa noite separou para lembrar a gente que muita coisa pode ter mudado, mas a fidelidade dele não mudou e outra coisa também não mudou. A nossa responsabilidade de o amá-lo e obedecê-lo para depois sermos por Ele abençoados. E aí eu tenho que entrar num ponto que eu não queria, mas eu preciso. A gente que anda pelas igrejas tem visto, contemplado, testemunhado, que as pessoas estão cada vez mais, pastor Ruimar, criando um medo pelo Deus do Velho Testamento. Pastor Ronaldo, o Deus do Velho Testamento tem sido cada vez mais, como que eu posso dizer? A gente olha para ele e fala, uau, esse Deus não pode ser o Deus de hoje. O Deus que fulmina sacerdotes. O Deus que tem palavras rígidas. O Deus do Velho Testamento parece ser outro Deus. Inclusive, tem uma religião que se chama catarismo, que acredita que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo. O Deus do Velho é mau, o Deus do Novo é bom. Depois você dá uma pesquisada para você ver que doideira que é. Mas tudo isso por quê? Porque nós desacreditamos que a graça divina existe no Velho Testamento. E ela existe. Só que a manifestação dela é diferenciada. Mas ela está lá. Todos os seres humanos
que passarão pela glorificação e habitarão as mansões celestiais, o farão unicamente por um meio: graça. Ah, mas cumpriram lei, mataram cordeiros, mas a graça estava ali. Porque se não tivesse, nem oportunidade de matar cordeiro Deus dava. A graça de Deus alcança todas as eras, épocas, países, nações, línguas, todas as terras. A graça divina, ela não tem diferenciação, ela não faz acepção, ela simplesmente está disponível. Agora, basta nós querer, saber e administrá-la bem. Aí, o Deus do Velho Testamento é esse Deus que em nenhum ponto se diferencia do Novo, porque é o mesmo. E se você pegar as atitudes do Deus do Velho Testamento, que é o mesmo do Novo, elas se complementam. E é por isso que existe a tipologia. E aí, o que vem na minha mente agora, dentro dessa ideia, é o tema da mensagem de hoje. Repita comigo: aliança. O povo precisava ter o que com Deus? Aliança. Gente, aliança, a ideia que se tem de aliança é pacto, compromisso. E um pacto envolve o que, igreja? Condicionais. Toda vez que tu assina um contrato, alguma coisa, é notório e é recomendável que você o leia. Nem sempre a gente lê, mas é recomendável que você o leia para saber quais são os tópicos que são abordados e o que vai acontecer contigo quando você assinar. Você vai estar se responsabilizando de alguma coisa. Eu não estou falando inglês aqui não, né? Diz amém, por favor. É exatamente assim com Deus. Como se Deus tivesse escrito um tratado, como se Deus tivesse escrito um contrato, colocado na mão do povo e falar: eu escrevi, vocês não são obrigados a assinar, mas se vocês assinar, vocês têm um pacto comigo e vão ter que cumprir à risca aquilo que eu estabelecer. Para serem abençoados, vocês vão ter que fazer alguma coisa. E é por isso que o Deus do Velho Testamento tem sido cada vez mais odiado, porque ele cobra da gente. E quando cobra de mim, parece que por uma ociosidade, eu já não gosto mais tanto dessa ideia de Deus. Mas Deus nessa noite está dizendo algo para você. Eu ainda sou um Deus que pela ação dou uma reação. Se você fizer, eu vou te honrar. Se você plantar, eu me encarrego da colheita. Se você for, eu te mostro o caminho. Se você for fiel, eu honro a tua fé. Tome uma atitude aqui, no ambiente terreno, e eu vou te abençoar, emanando bênçãos do ambiente celestial. É ação e reação, irmão. Obedece aqui que ele te abençoa de lá para cá. Faz tua parte. O Deus do Velho Testamento, às vezes, ele é tão odiado porque ele cobra da gente o que é nossa obrigação fazer: temê-lo, obedecê-lo, segui-lo, amá-lo. Ele só faz aquilo que você faria se estivesse no lugar dele: cobrar de quem você abençoou. Eu dei, eu posso cobrar, porque eu abençoei o povo. 400 anos de escravidão desde José, eu vou lá, liberto o povo, humilho o faraó, abro o mar vermelho, e agora estão me dizendo que eu não posso cobrar nada? Eu dei a bênção, eu dei a provisão. Continuem obedecendo, que nenhum mal vai atingir vocês. Aonde não tiver caminho eu vou abrir, aonde não tiver porta eu vou colocar, aonde tiver corrente eu vou romper, porque se vocês forem obedientes, eu não vou ser infiel com vocês. Aplauda o nome de Jesus, por favor. Aí, eu quero me ater agora na ideia da aliança, porque a ideia da aliança é irrompível, inquebrável, não é? Quando se tem uma aliança com alguém, a ideia que se tem é que ela seja perpétua. Ninguém vai estabelecer uma aliança para ela se quebrar amanhã. Aí tem um porém. Deus, ele vai falar para o povo o seguinte: olha, quando vocês entrarem, escuta isso aqui, igreja. Quando vocês entrarem na terra prometida, lá já vai ter gente habitando. Outros impérios, outros reinos, né? Outras culturas, outras religiões. Quando vocês adentrarem lá, vocês se sentirão menores do que eles, porque o poder bélico deles é maior, a estratégia bélica deles é mais apurada. Numericamente eles são maiores, só que tem um porém: vocês ainda têm um diferencial, que não está no âmbito terreno, mas está no âmbito divino. E tendo esse diferencial, vocês podem ser menor em número, vocês podem ser mais ignorantes em tecnologia bélica, mas nenhuma guerra vocês vão perder. E sabe que vocês não vão perder guerras? Porque aquele que já deu a vitória para vocês, está com vocês.
aquele que não precisa saber qual é a força de um império ou de outro para dizer quem vai ganhar, porque ele determina. Eu estou com vocês. Agora é o seguinte, vocês se enganam se vocês acham que eles não vão oferecer nenhuma proposta para vocês. Irão oferecer propostas para nós? Claro, porque eles são mais fortes. Eles conhecem os boatos, as histórias do que eu fiz no Egito para libertar vocês. Eles vão querer compactuar. Repita comigo, híbrido. Sabe o que é híbrido? Mistura. Misture duas espécies. Misture duas espécies e você vai obter o quê? Um ser híbrido. Posso dizer uma coisa? Aparentemente não parece grande coisa, mas eu posso dizer o que você vai fazer, ou melhor, o que você faz quando você realiza um ato desse? Você está simplesmente condenando a árvore genealógica daquela espécie. Porque daquela espécie híbrida que nasceu, nunca mais vai nascer uma espécie de DNA original. Sério. Se você fundir é muito bom, né? Se você fizer com que duas espécies se relacionem de espécies diferentes, vai nascer um ser híbrido. E desse ser híbrido, quando esse ser se relacionar com outro ser, nunca mais a cadeia de DNA original vai ser preservada. Parece ter uma aula de biologia, né, irmão? Mas relaxa, que aqui tem um professor de teologia, não de biologia. Eu só quis dar um exemplo para ficar legal. Mas você entendeu isso aqui, não entendeu? A mesma coisa acontece aqui. Deus está dizendo, não se relacionem com povos que têm outra essência, porque eu coloquei em vocês um DNA santo, e aquilo que é santo tem que ser preservado. Então não compactuem com essas pessoas, não compactuem com essas culturas, porque eu amo tanto vocês que eu quero continuar preservando vocês. Deus não cobra isso porque Ele é chato. Deus cobra isso porque Ele ama. E Ele ama tanto que Ele quer te preservar em meio ao caos. Ele quer te preservar em meio à crise. Ele quer te preservar em meio à pandemia. Porque Ele te ama. Obedeça-o e nenhum mal vai atingir você e a tua casa. Essa é a receita. O login é santidade. E a senha é santidade também. Porque isso leva à obediência. Você está entendendo? Não, você está entendendo? Então, aí a aliança que Deus faz com o povo e vice-versa, é uma aliança de preservação. O povo tem que ser preservado, gente. E eu vou dizer por quê, não sei se você já sabe disso. A missão que Cristo veio para cumprir, talvez você não sabia disso. A missão que Cristo veio para cumprir, quem que era para ter cumprido no Velho Testamento? Alguém se arrisca? Vou repetir a pergunta. Pode responder. A missão que Jesus realizou no Novo Testamento era para quem fazer no Velho? O povo. Sério, Otto, sério. A missão que foi dada e cumprida por Cristo era para ter sido dada e cumprida por quem? Pelo povo. Porque o povo, escute, o povo foi separado para depois se tornar influenciador. Só que dentro desse processo, ele se corrompeu. Ele pisou na terra para influenciar, mas foi influenciado. Ele pisou na terra para mudar o parâmetro dela, mas acabou que a terra mudou o parâmetro deles. Ele pisou na terra para influenciar, interferir, mas acabou sendo interferido. Aí que o povo caiu. Porque a ideia de Jesus no Novo Testamento é atingir os judeus, gentios e exponencialmente, gradualmente toda a terra, como acontece hoje, até o dia de hoje. O povo errou porque em vez de influenciar, se deixou influenciar, se deixou corromper. Você percebe que a ideia é tão interessante que a Bíblia vai nos mostrar que o povo, na terra da idolatria, não levantou bezerro. Foi deixar para levantar bezerro lá no deserto. A terra da idolatria era o Egito, amém ou não, igreja? E aonde que o povo ficou 400 anos? No Egito, amém ou não, igreja? Só que lá eles não pecaram pelo pecado da idolatria. Eles foram pecar no deserto. Porque quem quer errar não depende de ambiente, erra onde quiser. Está entendendo isso aqui? Aí Deus vem no domingo à noite dizer, se você ainda depende do ambiente para ser alguém, você ainda não amadureceu.
Porque o ambiente não tem que te definir. Você que tem que influenciar o ambiente. Aonde você passar, haverá a luz do Espírito Santo. Aonde você passar, o amor de Deus vai ser emanado. Aonde você passar, a luz vai brilhar nas trevas. Aonde você passar, aquilo que é insípido vai ser temperado. Porque Deus é contigo. E tenha certeza de uma coisa que eu vou te dizer. As pessoas vão perceber que algo diferente tem em você quando você parar de se deixar influenciar e passar a influenciar. Você sabe o que você é? Um agente ativo na sociedade. Tem muitos hoje que são agentes ativos na igreja, mas não são agentes ativos na sociedade. E por isso nunca vão conseguir viver isso aqui que eu estou pregando. O fato de você ser cristão não te impede de ser um agente ativo lá fora. Te obriga a ser um agente ativo lá fora. Entendeu? Porque o que tu está recebendo aqui, o que você está se alimentando aqui, precisa fazer efeito além daqui. Para que as pessoas entendam que vale a pena fazer parte disso aqui. E que o Deus que você crê não é uma utopia. O Deus que você crê não é um sonho socrático. O Deus que você crê é um Deus que na prática te abençoa, na prática te livra, na prática te cura, na prática te restaura, na prática te anima, na prática te dá vigor. Esse é o Deus que você serve, irmão. É o Deus que não te enche apenas no domingo de noite, mas te dá coragem na segunda de manhã. Esse é o nosso Deus, irmão. É o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. É o Deus que está contigo em todo o tempo. E por estar contigo em todo o tempo, Ele requer de você um caráter. E tendo você esse caráter, Ele logo te abençoará. Você está entendendo isso aqui? Veja. Aliança híbrida. E agora eu chego no termo que eu queria. Deus jamais, pelo menos por aquilo que a Bíblia, se alguém conhece uma teologia diferente, pode falar, mas pela Bíblia, 66 livros, literaturas tão maravilhosas, você pode chegar a muitas conclusões, você só não pode chegar na conclusão de que Deus aceita a mistura. Olha que silêncio bacana, ó. Você pode chegar a inúmeras conclusões. Você pode chegar à conclusão de que Elias não morreu, porque ele foi transladado. Você pode chegar à conclusão de que Judas devia se matar, porque realmente era muito peso para ele trair Jesus. Você pode chegar à conclusão, mas essa de que Deus aceita a mistura, você não pode chegar a essa conclusão nunca. Deus purifica primeiro. O processo de Deus na vida de alguém vai se iniciar não pelo sim da pessoa, mas por aquilo que Deus trabalhará dentro dela, mudando, alterando-a, transformando-a para um ser melhor, cidadão melhor, pessoa melhor, familiar melhor, pai melhor, mãe melhor, irmão melhor. Precisa haver melhora. E havendo melhora, e aqui, por favor, entenda o que eu vou dizer, o processo de melhora, você pode até discordar de mim, tá? O processo de melhora, ele é muito mais lógico do que miraculoso. Sabe por que ele é mais lógico do que miraculoso? Porque se eu planto, automaticamente eu vou colher. Eu dependo de um milagre para poder colher maçã, de uma semente de maçã? Não. Claro que existe a questão biológica do milagre, não quero entrar nesse mérito. Mas eu dependo de um milagre para colher maçã, sendo que eu plantei uma semente de maçã? É lógica. Compreendeu o que eu disse? Você plantou uma semente, nasceu, e você vai colher o quê? Adivinha? Maçã. Mas para isso você teve que regar. Ou seja, foi muito mais o teu árduo trabalho e a lógica do que necessariamente milagre. E eu não estou menosprezando a necessidade do milagre, até porque nós vimos um testemunho lindo aqui ontem. Eu estou dizendo que à medida que você vai se amadurecendo, você vai entendendo que vale muito mais a pena você plantar para colher do que pedir milagre, sendo que você não plantou nada. Pegou? Então, a partir de hoje, se você está vivendo dependendo de milagre, hoje não. Você vai viver dependendo da sua própria obediência a Deus. Porque aí sim, quando o calo apertar, você não vai passar pelo esse aperto. Quando a situação ficar feia para todo mundo, não vai ficar para você. Aí todo mundo vai falar, meu Deus, está todo mundo passando perrengue, e ele está aí, no bem, no bom. Milagre, não é milagre não, irmão. Enquanto estava todo mundo aí esbanjando, fazendo o que bem queria, eu estava aqui, ó, dedicado, plantando, regando, plantando, regando, plantando, regando. E agora que chegou o momento da colheita, Deus me honrou porque eu sei que Ele é fiel e Ele não voltou atrás com a palavra dEle.
Esse ano de 2020, para muita gente, é um ano de jogar tudo para o ar. Mas para você é um ano de plantar, para você colher coisas maravilhosas. Aplauda o nome de Jesus. E aí, talvez o que passa pela tua cabeça agora é a ideia do texto em relação à tua vida. Mas onde é que eu me encaixo nessa história aí? Porque veja bem, a obediência é o que Deus quer da gente, não é verdade? Obediência e amor, é o que a gente viu ali. Só que tem gente que infelizmente obedece do jeito errado, e eu vou explicar. Quem obedece a Deus deve temer alguma coisa? Porém tem gente que obedece a Deus, mas teme. E aí, tão ruim quanto um desobediente, é um obediente covarde. Porque o desobediente, ele faz tudo aquilo que quer. O obediente não, ele faz aquilo que Deus quer. Só que não basta ser obediente. Ser obediente a Deus e não saber qual é o benefício disso, não adianta de nada. Se você é obediente a Deus, sabe o que você tem que temer? Ninguém e nem nada, só Ele. Porque a obediência a Deus faz com que você tenha crédito com Ele. E quem tem crédito com Ele não precisa ter crédito com ninguém aqui na terra. Vou melhorar isso aqui. Quando você obedece a alguém que tem todo o poder, por que você vai temer outra coisa? Eu obedeço, e eu sei que eu obedeço. Eu tenho credibilidade no que eu faço. Se a situação está ruim para todo mundo, pode ter certeza que para mim não vai ficar, porque eu sei a quem eu obedeço. Você está entendendo? Eu sei que você está entendendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Obedecer é legal, mas ter certeza da obediência e para quem se deve obediência é melhor ainda. Eu não obedeço meramente um patrão na terra. Eu não obedeço meramente o meu pai na terra. É claro que eu tenho que obedecer. Eu não obedeço meramente o meu professor na escola. Eu obedeço um ser que para sempre existiu, para sempre existirá, tem todo o poder nas suas mãos e Ele controla tudo. Ele vai me abençoar não porque eu estou colocando Ele na parede. Ele vai me abençoar porque a palavra dele me diz que se eu obedecê-lo e se eu amá-lo, automaticamente chuvas de bênção vão regar a minha casa, a minha família, a minha vida, em todas as áreas. Não faz parte do caráter de Deus a infidelidade. Se Ele disse que vai, pode ter falado há 2000 anos atrás, 3000 nesse caso, Ele vai. Se Ele disse que a porta vai abrir, vai abrir. Se Ele disse que o caminho vai ser aberto, o caminho vai ser aberto. A perspectiva do presente não te apresenta isso, mas a tua fé lançada no futuro vai te apresentar. E crendo nisso, sabendo quem você está obedecendo, irmão, ninguém vai te segurar. Entenda isso, você vai ser um ponto fora da curva. Ninguém vai conseguir explicar o seu sucesso, ninguém vai conseguir explicar o seu êxito. Na tua rua está acontecendo caos e você está lá, do bem bom. Sabe por quê? Porque você investiu em algo e em alguém que vale a pena. E aí, o grande benefício, igreja, o grande benefício disso aqui se chama, abre aspas, fidelidade de Deus. E isso aqui tu não compra com o teu cartão. Isso aqui você não acha numa loja de penhor. Isso aqui você não acha na OLX, no mercado. Você não acha isso aqui. Isso aqui você busca. E sabe qual é a ponte que te leva até a fidelidade de Deus? Não é campanha. A ponte que te leva até a fidelidade de Deus não é grito. A ponte que te leva até a fidelidade de Deus é a obediência. E essa ponte é rígida, ela não cai. E aí, falando mais amplamente, a gente tem que destacar e entender o que o povo estava vivendo.
Porque vejam bem, o povo estava diante de uma proposta muito tentadora. A terra prometida tinha povos que adoravam os mais diversos deuses, que tinham as mais diversas práticas, imorais inclusive. Vocês acham que era fácil? Não era fácil. Não era fácil. Só que Deus, Ele não é apenas um legislador. Ele é um legislador motivador. Ele mostra o que tem que ser feito e Ele te anima para fazer. O Deus que eu conheço na Bíblia não é um Deus que desanima as pessoas. Ele dá uma série de leis, mas Ele fala, estou contigo. Ele dá uma série de exigências, no Velho Testamento, mas Ele fala, precisa temer não, vou te ajudar. Josué, tu é novo demais, Josué. Pois é, mas o lá de cima, que tirou Moisés e me colocou, me disse, seja forte, corajoso. Isso, vai dando glória a Deus, porque é isso aí que você vai receber de hoje. Força, coragem, intrepidez, atitude, fé, atitude. É isso que você vai receber, porque o Deus que te chamou não te colocou na posição que você está para perder, para você ser envergonhado. Ele já preparou o cenário da tua honra, só segue fazendo o que tu está fazendo. Obedecer, seguir as ordens, fazer tudo direitinho, porque Ele não vai voltar atrás, e a bênção que Ele preparou para você, é para você mesmo que Ele vai dar. Gente, o valor da obediência é muito grande. Posso dizer algo? O valor da obediência é insubstituível. O valor da obediência não está aberto à negociação. Eu não posso querer corromper um sistema que partiu de alguém cujo caráter é marcado pela santidade. Se Deus disse que tem que ser assim, eu não sou obrigado a me adaptar, mas para ser considerado resguardado por ele, eu tenho que me adaptar. O problema, gente, não é não obedecer. O problema é quando a gente não obedece e acha que está resguardado por Deus na desobediência. Eu vou repetir, peraí, segura. O problema não é a tua desobediência, já é um problema, é claro. Mas o maior problema é quando você não obedece e age como se Deus ainda estivesse guardando você. Sabe por que Deus não guarda desobediente? Para Ele não deixar mau exemplo proliferar. Sabe por que Deus não guarda desobediente? Para não deixar os maus exemplos proliferarem. É por isso que gente que padece, porque estava na desobediência. E Deus não fez nada, Ele simplesmente cumpriu a justiça dEle. Deixar quem desobedecer padecer e abençoar quem obedece. De qual grupo que você faz parte, irmão? Em nome de Jesus, você faz parte do grupo que obedece, que vai ser honrado, porque você crê e entende o valor da obediência. Você sabe que Deus não é um Deus superprotetor, não é um Deus intolerante, Ele só te ama, Ele só quer cuidar de você e quer te preservar daquilo que pode te contaminar, que vem do lado de lá, irmão. E o interessante é que as pessoas que obedecem a Deus são as melhores, cara. Porque você não consegue explicar. Já parou para pensar que tem gente que você não consegue explicar? Meu Deus do céu, aquela pessoa tinha tudo para parar. Ela tinha tudo para desistir. Morreu parente, ano terrível, demissão, doença, parente no leito, e filho indo mal na escola, e dívidas e tudo mais, e você fala, mas ela continua, por quê? Porque ela sabe que o dever dela de obedecer a Deus não é apenas no dia da fartura, não é apenas no dia da bonança. Pode estar o mundo caindo, mas a fidelidade de Deus não vai cair junto. Porque se fosse fácil obedecer só no dia da bonança, seria facílimo. Mas Deus separou um domingo à noite para dizer para essa igreja que o dia da adversidade vai vir. E quando o dia da adversidade vier, lembre-se do reservatório seu que você depositou em Deus, que é a tua obediência. E desse reservatório Deus não vai se esquecer. Tem uma massa de desobedientes, mas se tiver um, Deus vai enxergar, Deus vai honrar, Deus vai levantar e vai abençoar. E nenhum mal vai atingir ele.
Vai capengar, mas não vai morrer. Porque Deus tem aliança, comprometimento. A igreja que ainda entende diz amém. Agora vamos aqui para a segunda parte, para me encaminhar para o final. Aí você deve estar perguntando, beleza, eu entendi que eu tenho que obedecer. E se eu obedecer, o que eu vou experimentar? A de quem? É isso que você vai ganhar. Beleza, Otto. Mas o que eu faço com isso? Com a fidelidade de Deus? Quando você obedece a Deus e é agraciado pela fidelidade dele, irmão, o processo seu está feito. Agora deixa com ele. Tua parte você fez, deixa com ele. O problema é que muita gente nesse processo se perde. E sabe por que se perde? Porque fala, não, eu obedeci demais para minha bênção não ter chegado ainda. Eu obedeci, eu dizimei demais para minha bênção não ter chegado ainda. Eu quase botei o pastor na parede para não ser abençoado ainda. Meu Deus do céu, o que falta eu fazer mais? Virar pirueta na igreja? Falar língua estranha 12 horas por dia? O que eu preciso? Irmão, é agora que entra a diferença. Se tu soube buscar, agora Deus vai requerer de você saber esperar. Cheguei até o caminho, encontrei uma cadeira. O que eu faço? Sento nela e espero Deus me abençoar. Porque a minha capacidade de andar é boa, mas a minha capacidade de tomar chá de cadeira de Deus é melhor ainda. Em nome de Jesus, essa noite você vai aprender a tomar chá de cadeira de Deus. Sabe por quê? Porque Ele requer de você maturidade. Quando a tua bênção chegar, a tua maturidade vai fazer toda a diferença. Porque quando a tua bênção chegar, Deus vai te entregar e vai falar, valeu a pena a tua espera. Muita gente sentou aqui e não aguentou esperar. Mas quem aguentou esperar, vai ser abençoado hoje. Muita gente sentou nessa cadeira que tu tá. Não tô falando geograficamente não. Tô falando metaforicamente. Muita gente sentou nessa cadeira que amigo, você não sabe. Quê? Muita gente sentou nessa cadeira que tu tá. Só que levantaram. Quer ser igual a eles? Quer ser mais um deles? Ou quer ficar para Deus lembrar de você e te abençoar qualquer dia desses aí, hã? Levanta não. Vão te chamar de chato. Levanta não. Vão falar que você é ignorante, levanta não. Vão falar que você está perdendo tempo, levanta não. Porque se você chegou até a posição da bênção, pode ter certeza, não foram esses que te prometeram essa bênção. É aquele que vai descer do céu, que vai trazer através de seus anjos a provisão que você precisa. Porque muita gente não é abençoada porque não sabe esperar, irmão. Eu falei isso ontem aqui, poxa. A geração do iFood, da Netflix, do baixar isso, do baixar aquilo, não está acostumada com o tempo. A ideia temporal de Deus. Porque a bênção de Deus não é o download que tu baixa no teu celular, irmão. Aceita isso. A tua bênção depende de um processo. E dentro desse processo, existe a espera. E a espera não é opcional. A espera é necessária. Assim como a obediência também não é opcional. A obediência é pré-requisito. Então, beleza, Otto, vamos lá então. Eu obedeci a Deus. Eu recebi a fidelidade de Deus. Cheguei e estou esperando. O que eu vou fazer? Eu vou falar o que você não vai fazer. Você não vai deixar a gente que não conseguiu esperar fazer você desistir também. Você não vai deixar gente que não aguentou ficar sentado e levantou por causa de pressa te deixar levantar também. Você não vai deixar gente que não soube ir até o fim te parar no meio do caminho também. Porque tem gente que não consegue até o fim, por isso para no meio do caminho para tentar desanimar quem está vindo. Tem gente que é assim. Mas no nome de Jesus, o que essa pessoa ou esse indivíduo te disser, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Porque você sabe o quanto você está precisando disso. Você sabe o quanto tempo você está buscando isso. Você sabe o quanto você obedece a Deus. E você sabe qual é a fidelidade de Deus. Sabendo de tudo isso, não houve qualquer um por aí que está tentando desanimar, não. Continua, prossegue, resiste, persista. Porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena todo esse processo. Vai valer a pena, Deus não é infiel, irmão. E eu deixei para o final a parte mais tensa da mensagem. Ainda quem me ouve diz amém. Amém. Gente, me respondam, pelo amor de Deus, sim ou não, tá? Eu posso falar de aliança
sem falar de confiança, eu não ouvi sua voz. Porque uma coisa é ligada à outra, não é verdade? Ninguém casa com outra pessoa se não tiver como base de relacionamento a confiança. E talvez eu estou olhando para alguém aqui que no passado depositou confiança em alguém, pastor, e foi frustrado. Talvez tenha uma pessoa só aqui, uma, ou até mais, que no passado depositou confiança em alguém, e esse alguém passou a perna nele. Talvez alguém aqui no passado confiou integralmente em alguém e foi traído. Eu estou falando só de relacionamento não, tá, igreja? Estou falando de várias áreas. Aí você ficou frustrado, você ficou decepcionado. E sabe qual que é o pior, pastor Ronaldo, pastor Rimar? Que o problema não é necessariamente eu ficar triste. É eu guardar aquilo para mim, alimentar aquilo, e aquilo começa a me mudar. Ou seja, a pessoa que me traiu está no bem bom, e eu que fui traído, estou virando um doido, varrido. Não confio em mais ninguém, não deposito confiança em mais ninguém, porque um dia eu fui traído. Posso liberar algo sobre a tua vida? Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. O fato de um ter te traído não tirou os 11 da mesa. Se tem 11 na mesa, é porque eles confiam em você e estão contigo até o final. Quem traiu, quem era errado já foi embora. Quem ficou vai ficar contigo até o final. Um te traiu, mas esse um já foi embora. Um te traiu, mas quem estava com o diabo era ele, já foi embora. Os 11 que ficaram não tem que aguentar sua cara feia. Os 11 que ficaram não tem que aguentar sua desconfiança. Os 11 que ficaram não tem que aguentar o seu beijo do tamanho do Palácio do Planalto. Os 11 que ficaram precisam que você confie neles. Porque você sabe qual que é a pessoa mais chata? Aquela que não confia em ninguém. Você não consegue trabalhar com esse tipo de pessoa. Irmão, não ligue se eu estiver empolgando muito não, que eu não consigo pregar de maneira fria. Entenda, a pessoa mais chata do mundo é aquela que não confia em ninguém. É impossível trabalhar com uma pessoa assim. Ela não deposita confiança em você. E talvez você seja essa pessoa. Porque um dia você foi traído, porque um dia você foi decepcionado, porque um dia alguém te passou para trás, e irmão, ficou. E eu posso dizer algo para você: o fato de você ter sido traído não é culpa de Deus. Porque Deus te alertou, né? Fecha comigo, não fecha com eles não. Deposita confiança em mim, deposita neles não. Faz aliança comigo, não faz aliança com eles não. Agora que você colheu, é Deus mostrando a graça dele, falando: aí, você errou, mas eu te dei uma oportunidade nova de restaurar a aliança que você nunca deveria ter perdido. A aliança comigo. Talvez não era a palavra que tu esperava, né, irmão? Mas Deus, ele vai requerer de você uma atitude. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. A dádiva do hoje é tão linda que se chama presente, porque foi algo dado. Faça bom proveito dele, e o teu futuro vai ser definido pela fidelidade divina. E nenhum cientista pode mudar essa lógica. Estou indo para o final, escute. Não ter fé, confiança com Deus é uma coisa que eu sinceramente acho impossível. Até por aquilo que nós vivemos diariamente. Pelo fôlego de vida, pelo sangue nas nossas veias, pelos neurônios nos nossos cérebros, pela nossa estrutura óssea. Coisas básicas, né, que a gente nem dá valor, mas que provam a fidelidade de Deus constante nas nossas vidas. Coisas diárias, coisas que parecem ser costumeiras, mas não são. Aí, quando alguém aparece do nada, e a gente deposita confiança nessa pessoa, o erro é de quem? Nosso. Irmão, tem tanta gente contigo há tanto tempo, para você valorizar quem apareceu ontem? Tem tanta gente que dobra o joelho contigo há tanto tempo, para você valorizar quem apareceu ontem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade não prioriza caráter. A nossa sociedade prioriza popularidade. Eu não quero ficar perto de quem tem caráter. Eu quero ficar perto de quem é famoso. Não olha para mim com essa cara, que eu sei do que eu estou falando, e eu sei que você sabe do que eu estou falando.
Mas em nome de Jesus, isso é coisa da sociedade. Na igreja não é assim, não. Você vai andar com gente que tem caráter. Pode ser anônimo, mas tem caráter, vai andar contigo. Pode ser desconhecido, mas tem caráter, é gente para andar contigo. Pode ninguém saber o nome dele, mas tem caráter, então é gente para andar com você. Não priorize a popularidade dos outros. Priorize a boa conduta que eles têm para andarem junto com você e serem abençoados junto com você também. Eu prefiro um antissocial que sobe do que um famoso que vai ficar porque não sabe selecionar as amizades. E aí, em qual caso que você vai se encaixar? Porque quanto mais amigo tu tem, mais chance você tem de ter um amigo errado. Então, em nome de Jesus, você vai fazer uma limpeza hoje. E Deus está dizendo em cima dessa palavra: você tem aliança comigo, e tendo aliança comigo, eu posso dizer quem pode estar com você e quem não pode estar com você. Eu. Quem está comigo diz amém. E aí eu quero ir para o final falando de um exemplo. Na verdade, eu dei vários exemplos, justamente para que cada um de vocês se encaixasse um deles de repente, talvez. Mas esse último exemplo talvez seja o mais triste. Talvez você veja aqui hoje à noite e você falou: nossa, eu sou exatamente essa pessoa. Essa pessoa que está sustentando a sua vivência numa aliança híbrida. Talvez você veio aqui falando: nossa, eu nunca parei para pensar, mas eu tenho muito mais conhecido amigo no mundo do que na igreja. Eu já passei por essa fase, fica tranquilo. Dá uma sensação ruim, né? Nossa, eu cheguei aqui e essa palavra veio de encontro ao meu coração. E eu preciso de uma reforma, preciso de um renovo, preciso de uma mudança. Deus, Ele quer te propor uma coisa. Você já viu, seja sincero, você já viu alguém, na nossa cultura brasileira, né? Que é uma cultura monogâmica. Você já viu alguém com 2 alianças? Pelo amor de Deus, irmão, não fala nome não. Brincadeira. Você já viu alguém com 2 alianças? Para valer? Na nossa aliança mesmo, aliança que representa, não essa aliança de bijuteria, essas coisas, não. Já viu? Eu não vi. Acho que você já entendeu a palavra, né? Se você chegou com a aliança híbrida, você vai fazer isso aqui hoje, ó. E aí, ó, o que vai acontecer? Deus vai vir com uma nova aliança e vai fazer isso aqui em você, ó. E aí sim, Ele vai te chamar de noiva dEle. Aí sim, Ele vai te chamar de filho dEle. Porque a partir de hoje, você não vai sair daqui apenas conhecendo-o. Você vai sair daqui com um comprometimento pactual com Ele. Você entrou aqui apenas como um frequentador de culto, mas vai sair daqui, sabe como que você vai sair daqui? Alguém que tem aliança com Deus, alguém que tem compromisso com Deus, alguém que tem comprometimento com Deus. Obediência vai fazer parte do seu dia a dia. A obediência vai ser parte do seu dia a dia. E veja, a ideia do hibridismo, ela se bagunça um pouco com a realidade de algumas pessoas, porque na verdade, gente, eu entendo. Eu estou pregando para você, mas eu entendo que é difícil demais a gente se apegar apenas ao que vem de Deus. Eu sei. Porém, isso que eu li aqui, esse pequeno versículo que eu li, ele não é um versículo exortativo. Ele é um versículo motivador. Sabe por que ele é um versículo motivador? E aqui eu quero ler junto com você de novo. Ó. Saibam, quem que tem que saber? Eu e você. Portanto, que o Senhor, o seu Deus, e a Ele abrange todos nós, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Agora a palavra mudou, não mudou desde o começo? Porque essa palavra que no começo parecia assustadora, agora virou uma palavra de motivação. Sabe por que você vai obedecer? Porque tem algo te esperando muito grandioso e que depende unicamente da sua obediência. Você vai andar, vai pisar e depois Deus vai colocar o chão. Sabe por quê? Porque você vai ser uma pessoa obediente e a sua obediência vai estar atrelada à sua fé e ao seu amor a Deus. Você vai andar obedecendo a Deus, temendo a Deus, amando a Deus e sendo fiel a Ele.
4 passos simples. E o que é que tu recebe? Provisão, bênção, porta aberta, aquilo que você deseja, aquilo que você busca. Deus vai abalar os alicerces, mas Ele vai te abençoar, porque Ele está reconhecendo o seu esforço. Você pode ficar de pé, por favor? Por favor, quem compreendeu essa palavra, diga amém. Veja só. Eu quero convidar você que veio aqui e essa palavra atingiu teu coração. O que eu tenho que fazer, Otto? Eu quero te dar uma escolha. Quero te dar uma opção. Se você se encaixou nessa situação, olha para mim aqui, por favor. Se você se encaixou nessa situação e está falando, nossa, eu preciso de uma aliança com Deus. Porque o que você tem hoje com Deus não pode ser chamado de aliança. Talvez você esteja pensando assim, o que eu tenho hoje com Deus não pode ser chamado de aliança. Isso está muito frouxo, não está algo compromissado. Eu quero que você levante a sua mão onde você está. Ou então, se você não quiser, você pode vir aqui à frente. Que eu quero orar pela tua vida. Você que precisa renovar, você que precisa transformar o teu relacionamento com Deus. Irmão, por favor, não perca o seu tempo. Hoje você entrou aqui apenas como conhecido de Deus, mas nessa noite Deus vai fazer de você alguém que tenha pacto com Ele. E quem tem pacto com Ele não se esquece jamais. Você tem certeza que você vai desperdiçar esse convite? Essa convocação? Deus está dizendo algo para você. Tema a mim, obedeça a mim, transforme-se e eu então irei adentrar dentro de você com a minha virtude, com o meu poder, e eu tenho certeza que você vai ver algo surreal da minha parte. Você que quer essa nova aliança, eu quero que ou você venha aqui à frente ou você levante a sua mão. Pode ter certeza, se tiver eu vou ficar alegre demais, porque eu tenho certeza que essa palavra falou com alguém. Porque o que você tem hoje não pode ser chamado de aliança. Em nome de Jesus, hoje você vai sair com uma aliança no dedo. Tem alguém aqui? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aplauda o nome de Jesus. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Tatiane. Gente, hoje a Tatiane tomou uma atitude corajosa. Louve a Deus pela vida dela. Porque ela teve que ter coragem. E Deus ama corajosos. Ela quer uma nova aliança, você vai continuar com a sua velha? Ela quer um novo comprometimento, ela quer se dedicar mais. Você vai continuar aí? Alicerçado na ociosidade? Irmão, entenda, é necessário, tem mais gente vindo aqui. Você aplaude o nome de Jesus. Deus não está te ameaçando, não. Deus está te convidando. Ele quer te motivar. Ele quer te deixar motivado para obedecê-lo. Porque obedecer, a gente pode obedecer a qualquer um. Mas nem sempre a gente obedece motivado. Às vezes a gente obedece porque a gente quer, a gente tem que obedecer. Igual na empresa, mas aqui não é assim não. Você vai obedecer, mas você vai ser um obediente motivado. Eu sei que tem mais gente. E é por isso que eu não quero tomar mais tempo. E enquanto você ainda não toma essa atitude, eu quero orar por aqueles que já vieram. Você pode me ajudar? Porque eu creio que se você ficou é porque você já está alicerçado. Então você tem capacidade de abençoar esses que estão aqui. Estenda a sua mão para cá. Que tem mais gente vindo. Estenda sua mão para cá. Isso, pode aplaudir. Aplauda o nome de Jesus. Isso, mantenha suas mãos estendidas. Feche seus olhos agora. Jesus, no teu santo nome, eu quero agora profetizar algo sobre a vida dessas pessoas que vieram até aqui. Eu quero abençoá-las no poder que o Senhor me concedeu, para que a vida delas nunca mais seja a mesma, e o Senhor possa tocar nessas pessoas de uma maneira toda especial. Elas vieram aqui porque estão inconformadas com sua própria situação. Elas não aceitam mais desobediência. Elas não aceitam mais uma aliança híbrida. Elas querem novidade de vida. Elas querem promessas cumpridas. Elas querem bênçãos dos céus. E elas sabem que precisam mudar o seu comportamento. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é uma atitude de coragem. Eu exalto a Deus por isso, que isso é uma atitude de coragem, de decisão. E eu peço, abençoe essas pessoas. Restaure a vida delas. Motive elas. Toque no íntimo da alma delas
e dê a elas a alegria que precisam para continuar caminhando. Eu quero profetizar, Deus, no nome de Jesus, que a vida dessas pessoas nunca mais será a mesma. Eu te louvo, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém. Ei, vocês que vieram aqui à frente, olhem para mim, por favor. Eu parabenizo vocês. Eu poderia dizer um monte de coisa aqui que o pregador gosta, mas eu vou dizer uma coisa bem simples: Deus vos abençoe. Amém? Aplauda o nome de Jesus, igreja. Eu queria agradecer aqui. Aí vocês podem retornar para os lugares de vocês. Eu queria agradecer aqui. Para mim, gente, foi muito especial. Para mim e para o João Batista, foi muito especial estar com vocês ontem e hoje. Ontem de noite, hoje de manhã, agora à noite. E como foram eventos diferentes, eu queria aqui fazer um convite a você que quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós somos líderes de um movimento evangelístico lá em Resende, no Rio de Janeiro. Faz 3 anos que nós lideramos pela misericórdia de Deus esse movimento. Para você estar conhecendo, é só você entrar no seu Instagram, @OttonGomes, OFC, @OttonGomes